Hoje vamos falar sobre 7 pecados que desagradam a Deus. 6 desses pecados entristecem muito a Deus, mas o sétimo Deus despreza, o sétimo Deus abomina. Você sabe quais são esses 7 pecados? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Olá, queridos e queridas irmãs, povo de Deus que aguarda pela segunda vinda de Jesus. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer e uma alegria estar aqui mais uma vez para aprendermos juntos da palavra de Deus e no final juntos orarmos. E se você gostar desse vídeo e tem gostado dos vídeos aqui do canal, que foi criado com o intuito de nos prepararmos para o céu, eu te peço, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe, porque tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu vou citar aqui quais são esses 7 pecados e no final eu falo onde podemos encontrá-los dentro da Bíblia. E o primeiro pecado que deixa Deus muito triste e Deus odeia são os olhos altivos. Os olhos altivos nada mais é do que uma pessoa que olha para outra pessoa com um ar de superioridade. Sabe aquela pessoa que se sente superior às outras pessoas? Que olha para as outras pessoas de cima para baixo? No termo mais conhecido por nós, uma pessoa arrogante. E você já deve ter visto uma pessoa assim, ou então conhece uma pessoa que age dessa maneira. E Deus despreza o pecado que essa pessoa comete. E por fim, vai acabar desprezando também essa pessoa, se ela não mudar os seus atos. Porque no reino dos céus não há espaço para orgulho e arrogância. No reino de Deus, todas as pessoas são iguais. E o segundo pecado que Deus se entristece muito, e também ele odeia, é a língua mentirosa. A Bíblia toda fala muito sobre o poder que tem a língua. E olha que interessante o que diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A nossa língua, ela tem poder tanto para abençoar alguma pessoa, ou também para amaldiçoar alguma pessoa. E Deus, ele não se agrada nem um pouco de pessoas que vivem espalhando mentiras. Pessoas que vivem fazendo fofocas de outras pessoas. Às vezes nem sabem se aquilo é verdade ou não e já estão espalhando essas notícias para outras pessoas. Pessoas que ao invés de estarem se preparando para a volta de Jesus, estudando a Bíblia, orando, buscando o Espírito Santo, estão por aí agindo com língua mentirosa. E prestemos atenção, esse pecado pode nos tirar do céu e vai tirar muitas pessoas do céu. O terceiro pecado que Deus se entristece muito e também ele odeia são mãos que derramam sangue inocente. Deus, ele odeia pessoas que tiram a vida de outras pessoas, mas muito mais quando pessoas inocentes morrem sem merecer. E quantas pessoas inocentes nós vemos morrer ou ouvimos falar nos noticiários durante todos os dias que estamos aqui nessa terra. Mas um dia Deus, ele vai julgar toda a morte desses inocentes. Mas o mais interessante de tudo isso é o que Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21, no Sermão do Monte. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha, queridos irmãos, que interessante e forte o que Jesus está falando aqui para nós. Muitas vezes não precisamos assassinar alguém para estar matando essa pessoa. Quando se iramos contra pessoas sem motivo nenhum, já estamos sujeitos a julgamento. E quando chamamos alguma pessoa de tola, de estúpida, já estamos sujeitos ao inferno de fogo. E quantas vezes no nosso dia a dia nós podemos estar se irando contra pessoas sem motivo e também agindo com palavras grosseiras e insultos contra outras pessoas sem motivo nenhum. E isso faz com que derramemos sangue inocente. Que possamos ter cuidado, além das nossas atitudes, também com as nossas palavras. O quarto pecado que Deus se entristece muito e também que ele odeia é o coração que trama projetos iníquos. Em outras palavras, é uma pessoa que só pensa em cometer maldade.
O intuito dessa pessoa, os pensamentos dessa pessoa e os desejos dessa pessoa são somente de como vão fazer para ferir, magoar e destruir outras pessoas. A pessoa que tem isso dentro do coração dela, ela não pensa em servir outras pessoas. Ela não pensa em ajudar outras pessoas. Ela não pensa em levar uma palavra de amizade, uma palavra de conforto para outras pessoas. Tudo que essa pessoa pensa é no seu próprio egoísmo. É pensar somente em si própria. É pensar no seu próprio benefício. É pensar sempre em estar em vantagem sobre outras pessoas. É pensar como ela vai se dar bem na vida dela, mesmo que para isso ela precise pisar em outras pessoas, destruir outras pessoas. Tudo que essa pessoa pensa no seu dia a dia é fazer o mal para as outras pessoas. Ela se alegra em fazer o mal para outras pessoas, seja por pensamento ou seja por ação. E Deus odeia esse tipo de pessoa, porque no reino dos céus precisamos amar uns aos outros, mesmo que isso seja muito difícil. Precisamos pedir a ajuda de Deus para que Ele nos ensine a amar as pessoas e não ter somente pensamentos de maldade com outras pessoas. Se você tem gostado do vídeo até aqui, eu te peço, deixe o seu like. Não esqueça, comente também nos comentários o que você tem achado do vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. E o quinto pecado que Deus ele se entristece muito e também que Ele odeia são pés que se apressam a correr para o mal. A palavra de Deus nos diz assim: não tenhas inveja do homem violento e nem siga nenhum de seus caminhos. E é um fato que muitas pessoas invejam outras pessoas que fazem maldade, pessoas que zombam de outras pessoas, pessoas às vezes que fazem bullying com outras pessoas, pessoas que se juntam para zombar das coisas de Deus, pessoas que se juntam para falar mal de outras pessoas. Existem vários tipos de maldades que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Eu só dei aqui alguns exemplos, mas o fato é que nós, seres humanos, sempre estamos prontos e dispostos para fazer o mal. Quando é para nós fazermos o bem, nos juntarmos para estudar a Bíblia, nos juntarmos para orar, nos juntarmos para ajudar alguma pessoa, para fazer algum ato bom para outra pessoa, nós não estamos dispostos muitas das vezes. Mas para fazer coisas ruins, coisas como o pecado, coisas maldosas, coisas que vão destruir outras pessoas, magoar outras pessoas, ou a nós mesmos, ou destruir também com nós mesmos, estamos dispostos totalmente para fazer isso na mesma hora. E Deus odeia esse tipo de pecado. Pessoas que se precipitam para fazer o mal. Que nós possamos pedir ajuda de Deus para nos ajudar a pensar antes de agirmos e de tomarmos qualquer decisão que talvez vai fazer com que corramos direto para fazer o mal. E o sexto pecado que Deus se entristece muito e também que Ele odeia são testemunhas falsas que proferem mentiras. E o que é, queridos irmãos, uma testemunha falsa? E isso nada mais é do que uma pessoa que planeja uma mentira para prejudicar outra pessoa. E isso Deus ele odeia demais. A pessoa que tem o tempo para poder pensar em alguma coisa para prejudicar outra pessoa, seja ela justa ou não. Seja ela um servo de Deus, um discípulo de Deus ou não. Essa pessoa, a testemunha falsa, ela teve todo o tempo para desistir de fazer o mal contra outra pessoa. O mal planejado. Mas mesmo assim ela vai sabendo que ela está mentindo, sabendo que vai prejudicar a outra pessoa. E mesmo assim ela dá a sua testemunha falsa, que muitas vezes coloca pessoas dentro da prisão, que muitas vezes faz com que pessoas morram por causa da sua testemunha falsa e muitas vezes destrói várias famílias por causa de pessoas que dão testemunhos falsos contra outras pessoas. E Deus, ele odeia esse tipo de pecado e a pessoa que comete esse tipo de pecado. E que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que agem como testemunhas falsas contra outras pessoas. E o sétimo pecado, queridos irmãos, que Deus ele se entristece muito, mas além de ele se entristecer muito, ele odeia, ele despreza, ele abomina esse pecado. E esse pecado é o que semeia contenda entre os irmãos. É o que semeia contenda entre os amigos. Mateus capítulo 5, versículo 9, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus. Deus, queridos irmãos, ele odeia. Deus, queridos irmãos, ele abomina pessoas que fazem intriga entre os irmãos, ou entre os amigos, ou entre qualquer outra pessoa. Sabe aquele tipo de pessoa que quando chega em mim, por exemplo, e fala mal daquela outra pessoa, mas quando vai lá naquela outra pessoa, ela fala mal de mim. O tipo de pessoa que fica jogando um contra o outro, colocando lenha na fogueira, querendo fazer com que essas pessoas entrem em atrito e acabem se brigando. Esse tipo de pessoa, ela vive o dia a dia dela todo de fofoquinha. Ela chega em mim, por exemplo, e fala mal de você, faz fofoquinha de você. E aí ela vai em você e fala mal de mim, faz fofoquinha de mim. E assim ela vive o seu dia a dia, fazendo intriga entre as pessoas, amaldiçoando as pessoas e colocando as pessoas umas contra as outras. E Deus, ele despreza e abomina esse tipo de pessoa. Você conhece algum tipo de pessoa assim? Você é algum tipo de pessoa assim? Se sim, eu peço que você ore por essa outra pessoa. E se você é esse tipo de pessoa, ore por você e peça para que Deus te ajude a mudar o quanto antes esse teu mau hábito, esse teu pecado que Deus despreza e abomina. Queridos irmãos, nós todos podemos cometer esses 7 pecados durante o nosso dia a dia. Nós somos pecadores, nós somos fracos, mas para evitar de fazer e de cometer esses pecados, de entristecer a Deus, de trazer a ira de Deus sobre nós, precisamos estar meditando na palavra de Deus todos os dias. Precisamos estar estudando, orando e clamando para que o Espírito Santo de Deus esteja atuando nas nossas vidas todos os dias, para podermos vencer esse tipo de pecado carnal. E o livro de Provérbios é um livro maravilhoso para conseguirmos andar diante de Deus, andar com sabedoria e inteligência durante o nosso dia a dia, para tomarmos as nossas decisões corretas no nosso dia a dia. E é no livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 até o 19, que nós encontramos todos esses 7 pecados que nós vimos aqui no vídeo de hoje. E se você gostou do vídeo de hoje, eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe. E vamos juntos espalhando essa mensagem. E agora vamos orar juntos para que Deus nos livre desses 7 pecados. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, por aprendermos aqui os 7 pecados que o Senhor odeia. E o último, o Senhor abomina. Se estamos praticando esse tipo de pecado no nosso dia a dia, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós e nos ajude a estudar mais, a orar mais, a querer colocar em prática a Tua Palavra para vencermos esses pecados que atingem tanto a Ti como também a nós e também ao nosso próximo. Nos dê sabedoria e inteligência para levarmos o nosso dia a dia da maneira correta, que vai agradar a Ti e vai também Te alegrar, querido Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.